A proposta de 10 milhões de euros que chegou ao Internacional por Yuri Alberto há algumas semanas veio da Bélgica. O atacante está satisfeito pelo hat-trick e também por ter atuado na função que entende que melhor desempenha. O Internacional pretende até o fim desta semana chegar às contratações de um atacante de lado e também de um segundo volante. E o capitão Taison, que no lance do terceiro gol contra o Flamengo chegou a uma velocidade de 31 km por hora. Esse é o Diário do Inter, segunda-feira, 9 de agosto de 2021. Tudo bem com vocês, senhores? Muito obrigado mais uma vez por participar aqui do A Dupla. Já aproveita para deixar o teu like, te inscrever no canal, ativar também as notificações para não perder nenhum conteúdo da Dupla. A gente que já está chegando à marca de 20 mil inscritos. 20 mil inscritos. E eu agradeço a cada um por a gente conseguir isso e um pouco mais de uma semana. Ao longo dessa semana aí, o Matheus W, vamos trazer conteúdos novos para vocês, tá? E eu já começo a repercutir a segunda-feira do Internacional. Claro que o clima tá maravilhoso, o clima é de alívio, de tranquilidade após a vitória sobre a equipe do Flamengo pelo placar de 4-0, mas eu começo com a informação mais importante, que é: a gente descobriu o time que havia feito uma proposta pelo Yuri Alberto. Vocês lembram algumas semanas atrás, quando o próprio presidente Alessandro Barcelos confirmou que havia recusado uma proposta na casa dos 10 milhões de euros, 60 milhões de reais, pelo centroavante do Inter? Então, o Marcelo Razan foi o primeiro jornalista que publicou essa informação no Twitter, confirmou que essa proposta veio do Anderlecht, da Bélgica. E depois, essa informação veio a ser confirmada pelo João Batista Filho, meu colega aqui da Rádio Bandeirantes. Aliás, o João Batista Filho conseguiu também alguns detalhes importantes sobre o que o staff do jogador e o Yuri Alberto pensam sobre o momento do jogador, que depois da partida contra o Flamengo, claro, vai ter o seu passe bastante valorizado. Ele já havia dito, o JB, que o André Cury, que é o empresário do Yuri Alberto, está buscando uma proposta pelo jogador maior, claro, do que a de 10 milhões de euros que chegou para o Internacional, até porque o Inter, por esse valor, não vai vender o Yuri Alberto. O presidente Alessandro Barcelos deixa claro que vai vender o Yuri só por um preço acima de 15 milhões de euros. E o André Cury estaria buscando outra proposta que possa chegar mais perto desse valor que o Internacional pede. Mas o JB também conseguiu um detalhe de que tanto o Yuri Alberto quanto o seu procurador estão contentes pelo fato do Yuri ter jogado na sua posição na partida contra o Flamengo. E que esse é um pedido que tem sido recorrente para a direção, para a comissão técnica do Internacional. É claro que não há uma pressão exacerbada. O Yuri Alberto, em outros momentos, jogou aberto pelo lado do campo e enfim, desempenhou um bom futebol, inclusive, mas ele gosta de jogar como um camisa 9. Ele prefere ser centroavante e acredita que jogando ali ele vai fazer muitos gols e vai ter uma grande proposta para ir para a Europa. O que ele quer e que, claro, o Internacional quer. Não pensem que o Inter não quer vender o Yuri Alberto. Se chegar uma proposta aqui, nesse valor que o Internacional deseja, 15 milhões de euros, vai ser muito bom para o Internacional, porque muitos problemas financeiros de dívida a curto e longo prazo serão resolvidos. Então o empresário está na busca aí dessa proposta, mas tem que aumentar um pouco o valor para que o Internacional ele aceite. E para isso, entende que o Yuri Alberto tem que jogar como um camisa 9 e não como um ponta-direita, como ele foi muitas vezes utilizado, tanto pelo Miguel Ángel Ramírez, até pelo Abel Braga, que o utilizou ali, e agora pelo Diego Aguirre, que também colocou o jogador nessa função algumas vezes. O outro destaque que eu trago é em relação ao terceiro gol do Inter contra o Flamengo. O Globoesporte.com fez uma matéria, e eu sempre acho muito legal essas matérias, que foi um cálculo de qual a velocidade que o Taison atingiu naquela arrancada maravilhosa que ele deu no terceiro gol do Internacional. Ele percorreu 67 metros em 8 segundos. Eu estava fazendo a jornada pela Rádio Bandeirantes e no depoimento de gol eu até falei, uma arrancada de mais de 60 metros, algo em torno de 60 metros, eu quase acertei de primeira, 67 metros em 8 segundos. E nesse pique ele atingiu a velocidade de 31,7 km por hora. Cara, 31,7 km por hora, tu toma multa em algumas ruas aqui de Porto Alegre. Se tu for para o interior, tu toma multa também. Uma velocidade muito alta para andar de carro em algumas vezes. Imagina para o Taison, que atingiu essa velocidade contra a defesa do Flamengo.
mostrou também que o Tyson está bem fisicamente, que tem ainda esse potencial de arranque que ele já havia mostrado no Internacional no seu início de trajetória, em 2009, 2010 principalmente, quando ele surgiu por aqui e que, enfim, está na ponta dos cascos para seguir pelo Internacional. Essa segunda marcou a representação do elenco, que chegou do Rio de Janeiro e já treinou. Uma atividade física para aqueles jogadores que atuaram contra o Flamengo, aquele treino regenerativo para dar uma descansada, já que a semana ela é cheia e o Diego Aguirre vai ter a possibilidade de trabalhar esse time para o jogo contra o Fluminense. Aliás, sobre isso, o Diego Aguirre tem uma dúvida. Que esquema tático que ele vai manter para a sequência do Campeonato Brasileiro? Será que ele vai manter esse time que engrenou contra o Flamengo e que jogou muito bem? Eu falei sobre isso nesse vídeo hoje pela manhã, que vai estar aqui na descrição, que esquema que o Diego Aguirre vai utilizar, e também dando alguns detalhes de bastidores, de o que a direção entendeu, o que o Inter entendeu internamente sobre a vitória para a equipe do Flamengo. A vitória que vai trazer tranquilidade no entendimento de muitas pessoas dentro do Internacional. E o último detalhe que eu trago, a última informação que eu trago é em relação a contratações. O Inter vai ter uma semana cheia para trabalhar dentro de campo, mas também para trabalhar fora de campo. Paulo Brax, David Bandeira e o presidente Alessandro Barcelos vão intensificar as buscas por um atacante de lado ao longo dessa semana. A ideia é fechar um negócio até o fim dessa semana. O Inter procura também um segundo volante, alguém para ser reserva do Edenilson, mas a prioridade é atacantes de lado de campo. E aí os três, o presidente Alessandro Barcelos, o Paulo Brax e o David Bandeira, que é o gerente de mercado, vão intensificar essas buscas ao longo dessa semana, tentando encontrar algum negócio. Te inscreve no canal, deixa o teu like e ativa as notificações para dar aquela valorizada aqui no trabalho do pessoal da dupla. Beijo!